Bom, continuando, pessoal, falar de matriz extracelular, nós vimos as fibras colágenas antes, né, disposição, formação e assim por diante. Vamos falar das outras fibras e também da substância fundamental nessa sequência. Inicialmente vamos falar de fibras reticulares, tá? As fibras reticulares são formadas por colágeno 3, são fibrilas bem finas, frouxamente arranjadas e formam uma rede, né? O nome é reticular. Tá? E elas vão formar um arcabouço de sustentação, principalmente em músculo liso, e vocês vão ver em órgãos hematopoéticos. Vocês vão ver muita fibra reticular no tecido linfóide, por exemplo, tá? Baço, por exemplo, linfonodos e assim por diante. Vão ver também no fígado, tem uma lâmina de fígado que tem fibra reticular, e vocês estão vendo aqui que ela forma uma fibra bem fininha, escura, preta aqui, por quê? Porque ela é uma fibra argirófila, que se cora pela prata, tá? Então é um arcabouço de sustentação que faz resistir a tensão, a pressão e assim por diante, de fibras bem fininhas e que formam uma rede, daí o nome reticular, tá? Mas é colágeno 3. Okay? Então, quando vocês falarem em fibras reticulares, a gente ainda está falando de colágeno, na verdade. É um colágeno 3 de fibrilas finas, frouxamente arranjadas, formando uma rede flexível, e é um arcabouço de sustentação dos órgãos. E essas fibras são coradas pela prata. Existe uma técnica, que é essa técnica que vocês estão vendo aqui, chamada reticulina, que é uma coloração pela prata. Que é a mesma coisa também, essas fibras bem fininhas, aqui bem uma rede, né? Você pode observar esse aspecto de rede mostrando a sustentação que ela dá. Então essas são as fibras reticulares. Próximas fibras que a gente vai falar são as fibras elásticas e o sistema elástico também. Ok? Então, as fibras elásticas são formadas pela deposição de elastina e microfibrilas em um arcabouço de uma proteína chamada, de uma molécula chamada fibrilina. Tá? Elas são hidrofóbicas, elas são delgadas e ramificadas, elas são muito abundantes em pele, artérias, pulmão, e tem uma cartilagem também, isso vocês vão ver quando eu falar de cartilagem, que é a cartilagem elástica, que é do pavilhão auditivo, que tem muita fibra elástica também. Aqui vocês estão vendo uma preparação de mesentério, tá? Que é uma montagem total, depois eu vou ensinar na aula prática que eu der em vídeo para vocês como é que se faz essa preparação, que você vê fibra elástica aqui, tá? E fibra colágena, essa fibra vermelha espessa é colágeno, e a fibra elástica mais fininha aqui, tá bom? E aqui é o modelo da elasticidade, vai ter uma conformação frouxa e aleatória, né? Que é como se fosse uma mola, então quando o tecido está relaxado, fica desse jeito aqui, tá? Fica mais frouxo. Quando o tecido é tracionado, ele estica. Essas fibras se esticam, resistindo à pressão e confirmando elasticidade. Isso é muito importante, por exemplo, em artérias de grande calibre, artéria aorta, para você ter os movimentos de sístole, diástole e assim por diante, tá? Então aqui um detalhe das fibras elásticas no tecido conjuntivo, isso aqui é um fragmento de pele, aqui o colágeno em vermelho e a fibra elástica aqui corada em escuro. Fibra elástica em geral você precisa fazer coloração especial, tá bom? Para ver. Aqui você tem lâminas elásticas de uma artéria de grande calibre. Vejam aqui, ó. Essa é uma figura do livro do Junqueira, é um corte bem mais fino, incluído em resina para melhorar. Enfim, é uma preparação especial que você consegue mais resolução. Não é o HE que a gente está acostumado a ver, mas reparem as fibras elásticas com esse aspecto ondulado aqui, tá? Conferindo elasticidade. À medida que precisar, isso aqui estica mais e o órgão expande e depois ele diminui de tamanho e assim por diante. Isso é o que acontece num vaso de grande calibre, uma artéria aorta, por exemplo. Então, se a gente pegar as regiões do vaso, aqui seria a luz do vaso, aqui a camada íntima,
que as artérias possuem. Aqui tem endotélio, todo o vaso é revestido por um epitélio pavimentoso simples, que é chamado por endotélio. Isso aqui é uma coisa que eu chamei a atenção, que vocês sempre esquecem na hora da prova, por exemplo. E aqui a gente vai andando na túnica média, na camada média desse vaso, e você vê um monte de lâminas elásticas que dão elasticidade ao vaso, permitindo o fluxo sanguíneo adequado. Tá? Já imaginou se o vaso não tivesse elasticidade? Provavelmente ele arrebentaria se a pressão sanguínea fosse muito alta. Aqui ele consegue resistir às diferentes pressões. Olha aqui como dá a volta aqui, tá? Como isso se dobra e assim por diante. E aqui a túnica adventícia, tá? Um pouquinho de aula de circulatório para vocês. A túnica mais externa aqui é adventícia, com um vaso que alimenta o próprio vaso. Isso aqui é chamado de vasa vasorum. Vocês vão ver isso em circulatório, tá? Então aqui o que nos interessa é a camada elástica. Vocês vão ver isso na aula prática também, tá bom? E aqui o início da formação do sistema elástico, o arcabouço de fibrilina, essas fibras bem delgadas, e aí você tem esse depósito mais amorfo, elétron denso, como eu já falei, isso aqui é microscopia eletrônica. Em eletrônica, tudo que é escuro, gente, eu chamo de elétron denso. O que é claro é elétron transparente, tá? Então você tem o depósito nas fibras de fibrilina de elastina, e aqui você tem um depósito amorfo maior de fibrilina aqui, e elastina, e aqui em volta é fibra colágena corada transversalmente, ok? E aqui só para vocês verem, nesse final de aula, no final dessa segunda parte, a diferença entre as fibras aqui, tá? As fibras colágenas formadas pelo colágeno, aqui no conjuntivo, esse aspecto acidófilo, né, corado pelo HE, vermelho aqui. As fibras reticulares, que é colágeno 3, você vai precisar de uma coloração especial para ver a argirofilia, a coloração pela prata, tá? E aqui vocês estão vendo essa rede, isso aqui é no fígado, essa rede formada pela prata. E aqui na artéria, isso aqui é uma outra coloração especial, vocês veem aquelas ondulações das fibras elásticas formadas pela elastina, ok? Então, fibra colágena, colágeno, fibra reticular, colágeno 3, cuidado, hein, gente? Fibra reticular também é colágeno. Fibra elástica não, é proteína chamada elastina. Quem secreta essas moléculas? O fibroblasto. Outras podem secretar? Podem. Mas quem secreta, em especial, essas moléculas é o fibroblasto, ok? Então, nesse slide a gente chega no final da segunda parte da aula, e aí depois a gente vai para a parte final, que é a substância fundamental, e também a classificação do tecido conjuntivo, ok?